E vocês estão de parabéns aqui, os amigos do Tatuapé, as mulheres, não é? Que têm esse ministério tão lindo e se reuniram para atender nesse projeto especial. E hoje a gente tem aqui pessoas da comunidade, tantas pessoas que nos ouvem, que precisam desta orientação. E acima de tudo, que eu fiquei emocionada ali com a oração inicial, clamando a Deus por seu poder. Nós que fomos criados pelas mãos de Deus. O maior poder foi da criação, não é verdade? Deus tem o poder de restaurar. Mas nessa noite, fique bem atento, porque nós também temos uma parte a desempenhar no cuidado da nossa saúde. E nós vamos estar falando um pouquinho. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E gostaríamos de ouvir em primeiro lugar, não é? A orientação de Deus. O que Ele tem a nos dizer sobre o tema de hoje? Gênesis 1, verso 29. E você já pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou acompanhe aqui conosco na tela. Deus havia criado a primeira família, e ao estarem ali num lugar perfeito, sendo criados perfeito, Deus deu orientação de como eles deveriam viver. Então Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, quando você lê toda erva que dê fruto, toda árvore que dê semente, você consegue associar aos alimentos que nós temos na mesa? Podemos mencionar verduras, vegetais, frutas, e também ele fala das sementes, não é? Castanhas e outras sementes mais. Aquele casal era perfeito, não havia doença, porque todos nós sabemos que não foi Deus quem criou a doença, não é verdade? A doença é uma intrusa, não é? Que chegou com a vinda do pecado. E logo depois que veio o pecado, Deus ainda confirma para aquele casal, não é? Em Gênesis 3:18. Então Deus disse: espinhos e cardos também te produzirá a terra. Deus estava falando da terra. E comerás a erva do campo. Então Deus introduz ali as verduras, que seria o alimento, não é, daquela família que agora iria se multiplicar. Então Deus diz a Adão e Eva que eles iam cuidar da terra. O interessante é que para eles terem o alimento, eles tinham que cuidar da terra. Então, além de Deus determinar o tipo de alimento que produziria neles, não é, o vigor e a saúde para que eles continuassem, mesmo no mundo de pecado, Deus disse a forma como esses alimentos seriam produzidos. Então Deus fala para Adão que ele deveria fazer o que com o solo? Arar, trabalhar, e diz: com o suor do teu rosto. E assim foi por gerações. E nós encontramos esse verso do sábio Salomão. E ele diz: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Sabe que tem um outro verso que se encontra em Provérbios, que faz pouco tempo que eu li esse verso. Algumas vezes eu já fiz, que a gente chama de o ano bíblico. Durante um ano lendo a Bíblia toda. Mas há pouco tempo que esse verso me chamou a atenção em Provérbios. E ele diz: Deus deu a fome para que o homem pudesse trabalhar. Isso nos fala alguma coisa, não é verdade?
que confirma aquilo que Deus falou lá no início para Adão e Eva. Com o suor do teu rosto, terás o alimento da terra. As palavras de Deus sempre são sábias e são instruções para nós. E nós vamos ser felizes, não é? Vamos ser, mesmo nesse mundo de pecado, vamos ser melhores. Vamos ser saudáveis se nós atentarmos para as palavras de Deus. As gerações foram se passando, não é? Os homens tendo filhos e crescendo, e nós vemos algumas civilizações evoluindo, ciências, né? Estudo. Tudo isso também estava escrito na Bíblia, que a ciência se desenvolveria. E é claro que essa inteligência, não é? Para criar, para estudar, a criação das ciências, tudo tem a ver com Deus, orientando o ser humano no modo de se portar e viver nessa terra. Dizem que faz aproximadamente perto de 2000 anos que começaram os relatórios médicos das doenças. Porque antes, muitas dessas doenças não existiam. E não faz muito tempo, uma vez assistindo uma palestra com o Dr. Sun Lee, um médico coreano, que estuda as doenças ligadas ao sistema imunológico, e ele disse lá na Coreia, quando eu ainda estava ingressando na faculdade de medicina, não se ouvia falar em internações por diabetes. Quase não se ouvia falar desta doença. Hoje, existem 6 milhões de diabéticos no meu país, na Coreia. E no nosso mundo, não é? São mais de 600 milhões de pessoas com esta doença, que no caso tem uma variante também ali, que podemos dizer, diabetes tipo 2, ligado ao estilo de vida. E apesar de termos aí pesquisas, né, que apresentam o aumento da longevidade, ligada muitas vezes à qualidade de vida, sim, não é? A modernidade, evolução no tratamento das doenças. Então o IBGE tem pesquisado e mostrado que a longevidade está cada vez melhor. Veja esse dado, né? Em 1940, a expectativa de vida, não é, desse ano para cá aumentou em 31,1 anos. É muita coisa, não é verdade? Em 1940, uma pessoa, ao completar 50 anos, tinha uma expectativa ainda de viver mais 19 anos. Mas hoje, aqui nos dados, né, de pesquisa, em 2019, a esperança de vida era de mais 30 anos. Que diferença! Então, isso significa que hoje nós podemos viver 12 anos a mais. Mas a pesquisa também mostra uma diferença de homens e mulheres. E nós vemos aqui no público a maioria mulheres, né? As mulheres podem viver mais que os homens. Isso também associado ao seu trabalho, à sua genética, é claro, também o estilo de vida, porque muitas podem viver menos, não é? Dependendo de como elas se portam diante da vida. Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver em média até os 76,6 anos, mostrando aí um aumento, não é? E depois de 2019 até 2020 houve um aumento de 3 meses. Então, a cada ano, essa expectativa de vida nos dá mais esperança de podermos viver um pouquinho mais, não é? Todos nós queremos viver mais, mesmo nesse mundo de sofrimento, não é? Veja esses dados da ONU, né? Apesar de toda a expectativa de vida, existem
muitas doenças que têm dizimado, não é, milhões de pessoas pelo mundo. E das 10 doenças que mais matam, 7 são doenças crônicas não transmissíveis. De 10, 7, pelo relatório da ONU no mundo. E no Brasil, de 10, 8 são doenças crônicas não transmissíveis. Nós sabemos que as doenças transmissíveis são aquelas, não é? São doenças infecto-contagiosas e que nós temos medo, né? Algumas vezes, quando nós ouvimos falar, quem sabe, de uma pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa, nós queremos distância, porque nós nos preocupamos com isso. Mas vejam que de cada 10 no Brasil, 8 não são doenças infecto-contagiosas. São doenças crônicas, chamadas doenças também degenerativas, que estão muitas vezes associadas ao estilo de vida. Um pouquinho dessas doenças, veja, consideradas doenças crônicas, são aquelas, né, que no topo das doenças que mais matam ainda continuam, diz que por 19 anos, são as doenças cardiovasculares. Aí está a arteriosclerose e muitas outras, né? O diabetes e o diabetes tipo 2, como já falei, ligado ao estilo de vida. Obesidade, que também, não é, envolve um grupo de outras doenças. Artrite, câncer. Agora veja, antigamente essas doenças, elas eram chamadas doenças de pessoas de mais idade. Alguns diziam que era assim, para doenças de pessoas com mais de 50 anos. E os jovens nem estavam preocupados com isso. Nessa lista também está o câncer. Que é claro que existem o fator genético, mas também muitos tipos de cânceres adquiridos devido ao estilo de vida. Os óbitos por diabetes aumentaram 70% em nível global a partir do ano 2000. E nessa evolução se destaca o aumento de 80% dos casos fatais entre homens. E aí se deve, não é, também essa questão que precisa se preocupar muito com a questão do estilo de vida. Calcula-se 600 milhões de pessoas em todo o mundo com diabetes. E as doenças cardíacas? Permanece a principal causa de morte em todo o mundo nos últimos 20 anos. Hoje mata mais do que nunca. O número de mortes aumentou em mais de 2 milhões desde o ano 2000. Hoje, quase 9 milhões. Veja que diferença, não é? Gritante aí de números de pessoas com enfermidades cardiovasculares. Isso representa 16% do total de mortes por todas as causas. Câncer de mama. Apesar de todos os meios de campanhas de prevenção e melhorias do tratamento, o câncer tem aumentado e ceifado cada vez mais vidas. Esse tem atingido, não é? Como número de mulheres, né, com câncer de mama, em primeiro lugar, é o que mais mata. Em segundo lugar, câncer do pulmão. Já nos homens, inverte, né? Em primeiro lugar, câncer do pulmão. E em segundo, de próstata. Mas essa questão do câncer de pulmão, algumas pessoas muitas vezes pensam que somente adquire aquelas pessoas que fumam, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Algum tempo atrás, a revista Newsweek
fez uma apresentação de uma pesquisa. E nessa pesquisa, ela procurava mostrar, no caso, a pesquisa, né, que procurava mostrar ao redor do mundo, locais onde as pessoas tinham mais qualidade de vida, menos doenças e viviam mais. E eles relacionaram 16 itens que faziam com que essas pessoas vivessem mais. Então, só por questão de curiosidade, no destaque ali dos 16 itens, estava ser mulher. Só o fato de ser mulher se poderia viver mais, né? Porque comprovava aquela questão de que as mulheres, elas vivem mais que os homens. E um fato curioso aconteceu, né? Ali entrou, dentre os 16 itens, ser adventistas do sétimo dia. Por quê? Tem uma pessoa que se interessou muito por essa pesquisa. Esse homem, né, pesquisador chamado Dan Buettner, ele procurou, assim, saber detalhes, não é, desses locais onde essas pessoas tinham qualidade de vida. E 5 países se destacaram: Costa Rica, Estados Unidos, Japão e Itália. E Grécia. Então veja alguns detalhes que eles descobriram nesses países. Na Grécia, as pessoas faziam muito exercício físico. E no Japão, a região é conhecida como a terra dos imortais. A população de lá tem baixos índices de câncer, diabetes, doenças cardíacas e AVC. Acredita-se que o grande segredo da longevidade o nome do local pesquisado, Okinawa, seja a alimentação, que é rica em vegetais e derivados de soja. Já na Itália, o local é Sardenha. É uma ilha do mar Mediterrâneo e lá os homens cultivavam uva. E ao fazer uso do suco da uva, no caso, o canonal rico em antioxidantes, essa substância produzia neles essa qualidade de vida e a longevidade. Então falamos do Japão, Costa Rica, exercício físico, Itália e os Estados Unidos. O local pesquisado foi Califórnia. Ali eles descobriram que a maioria das comunidades deste local pesquisado, as pessoas eram adventistas do sétimo dia. A fé deles gira em torno da saúde. E eles se baseiam em 8 remédios naturais e viver longe das drogas. Durante essa semana, se você vem acompanhando, eu acredito que a maioria que vem acompanhando, pôde observar que nós estamos falando de 8 remédios naturais. De onde vem essa orientação? Já foi falado aqui? Acredito que sim, não é? Ellen White, uma escritora americana, certa vez, não é, foi chamada por Deus para um ministério especial. Ela lutava porque ela viveu há mais de 100 anos atrás. Então, ela viveu junto com uma geração que lutava com muitas doenças. E eles muitas vezes não conseguiam, não é, resolver determinadas doenças e perdiam seus filhos. Ellen White perdeu um filho ainda bebê e um outro com 15 anos. Mas o que chama atenção é que no início da sua vida,
Quando Deus inspirava, não é? Textos, e ela era muito pesquisadora. Quando nós pegamos os escritos de Ellen White, nós vemos citações de de outras obras, porque ela estudava bastante. Mas a maior certeza que nós temos de confiança nos escritos de Ellen White é porque acreditamos que Deus quem a inspirou. Certa vez, o filho dela estava muito doente. E ele estava num quarto fechado, porque os médicos diziam que o quarto não poderia ser aberto. Então, tudo começou assim. Quando ela foi se deitar e ela ficou muito angustiada, muito angustiada. E aí ela ouviu como uma voz dizendo: abre a janela. E ela abriu. E ela se sentiu aliviada. Aí uma voz: vá e faz o mesmo com seu filho. Mas como? Aquele menino estava doente, a orientação médica era para ficar trancado. Eu estou mencionando isso porque um dos remédios que Deus estava revelando para Ellen White, que é o ar puro. E ali ela viu que o filho, depois dela abrir, né, e por alguns dias, aquele ar circulando, depois ela teve mais luz e ela foi escrevendo sobre isso. Logo depois Deus falou para ela sobre alimentação. Mas ela já tinha, né, uma pessoa já adulta, seus costumes. E foi muito difícil para ela. Vocês que já estudaram sobre a vida de Ellen White sabem que o ministério dela se iniciou por volta ali do ano 1844. Mas foi somente em 1894 que Ellen White se tornou vegetariana. Mas a família dela, isso significa que não é fácil mudança de hábitos. Muitas vezes, não é? Nós estamos ouvindo aquilo que é certo, mas nós temos uma luta a travar, não é verdade? Então, ela escreveu sobre esses 8 remédios de Deus. E ao escrever sobre várias orientações na área de saúde, na época em que Ellen White viveu, apenas 10% do que ela escreveu, a ciência, não é, a medicina comprovava como verdade. O restante, não se tinha prova nenhuma de que se deveria seguir aquelas orientações. Sabe que os anos foram se passando e hoje, você sabe qual a porcentagem aí de credibilidade nos escritos de Ellen White? Inverteu. 90% do que Ellen White escreveu, a medicina confirma. Apenas 10%. Todos os dias nós estamos aí, a gente vê, né, sempre a ciência crescendo e descobrindo, e nós acreditamos que nós não devemos desacreditar nesses outros 10%, não é verdade? Esse mesmo médico que eu citei para você, Dr. San Lee, ele, um médico que lutava com doenças do sistema imunológico, como alergia. E ele tratava pessoas com asma. Um dia entrou uma pessoa no consultório dele e ele conta da frustração, aquela pessoa em agonia. E ele também estava em crise de asma. E ele tinha que sair da presença daquela pessoa, ir lá fazer uso dos medicamentos, voltar para continuar atendendo. Até que um dia ele recebeu em suas mãos um livro que falava sobre estudos, alimentação, regime alimentar. E ali tinha uma parte falando sobre o queijo. E dizia que o queijo tem uma certa substância que causa dor de cabeça.
quando ele se deparou com esse texto, ele falou, não é possível. Mandou chamar o rapaz que vendeu o livro e falou, quem é essa pessoa? Eu preciso ter todos os livros dessa pessoa, porque eu estou fazendo parte de uma junta médica que está estudando sobre o queijo e os seus efeitos sobre o organismo, inclusive sobre aquela substância. Aí, quem é essa pessoa? Onde vive? Não, ela não vive mais. Quando ele soube que o livro tinha escrito há mais de 100 anos atrás, ele falou, traga todos os livros dessa pessoa que eu preciso estudar. Dr. Sanli se tornou um fiel credor, ele passou a crer, nos escritos de Ellen White. E ele se tornou um membro ativo, adventista do sétimo dia. Escreveu um livro, Como se livrar das doenças que estão relacionadas ao estilo de vida, como diabetes, alergias, inclusive o câncer. Esse estudo, não é, sobre o estilo de vida que dava uma qualidade às pessoas, elaborou também 9 atividades que estavam em comum entre aquelas pessoas. Vejam que hoje nós temos 8, não é? E o estudo separou 9, porque eles acrescentaram também os relacionamentos. Veja essa citação. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios de reforma de saúde perseverantemente, em 9 casos de cada 10, ficarão livres de seus males. Imagine, de cada doença, de cada 10 doenças, ele está dizendo que se seguirmos as orientações, o texto está dizendo que se nós seguirmos essas orientações que estão relacionadas, não é? Com a questão do viver os princípios de reforma. A gente não gosta dessa palavra reforma, não é? Mas os princípios, dá para entender melhor. Tem a ver com leis. Leis naturais, como nós acabamos de ler o texto do que Deus disse, do que o ser humano deveria se alimentar. Então, se nós seguirmos, imagine aí 10 doenças, 9 podem ser eliminadas. Já pensou num plano de saúde que você pode pagar e o plano de saúde garantir para você que você vai ficar livre de cada 10 doenças, você vai ficar livre de 9 doenças? Não existe, não é verdade? Mas esse é um plano especial, porque é o plano de Deus. Eu gostaria de mostrar para vocês, segundo estudos, né, alguns cientistas tentando explicar a questão do câncer. E até esse médico que eu citei aqui, Dr. Sanli, ele é um estudioso das células, dos genes, né? Então, uma explicação dada para nós compreendermos como se processa o câncer e como eu posso também combatê-lo, não é? Ou evitar, não é? De adquiri-lo. Ele fala o seguinte: é claro que existem os agressores, né? Do câncer. Poluição e tantas substâncias que a gente sabe que eles provocam diretamente. E trazem aí, fazem o organismo produzir os radicais livres. E nós aprendemos que devemos usar determinados alimentos, não é? Que podem aí combater os radicais livres. Mas ele diz o seguinte: cuidado. Cuidado com o excesso de alimentação. Cuidado com os complementos, né? Aqueles que a gente acha assim, eu posso estar com falta disso. E às vezes, sem um exame, eu corro atrás e começo a tomar.
e começa a complementar, não é? Determinadas vitaminas, minerais. E ele explica que esse excesso de radicais livres produzidos no organismo, eles são capazes, é claro, que associado a outros fatores. Tudo que nós estamos ouvindo aqui durante essa série, não leve os assuntos de forma isolada como uma receita para determinados problemas, mas é a soma de tudo. Então, quando o excesso de alimentação, o excesso de complementos de vitaminas, de minerais, fazendo o organismo produzir mais radicais livres, associado à falta de exercício físico, algumas vezes vícios, como cafeína e um dos mais agravantes que é o fumo, não é? Associado a isso, esses radicais livres são capazes de fazer uma alteração na célula, produzindo assim a célula cancerígena. Então, olha só, ele coloca, né, estresse emocional, mágoas, associada a uma alimentação inadequada, e a falta de exercício, não é? Excesso de trabalho. Quando nós estamos num desgaste tão grande, produzindo cortisol e fazendo com que o nosso organismo esteja totalmente poluído por dentro, não é? Poluição do ar, tudo isso somado, né? O próprio cigarro. Isso está associado também ao câncer de pulmão, mais associado ao câncer de pulmão. A nutrição equilibrada é capaz de corrigir, mesmo que já tenha sido causado algumas alterações na célula. Olha essa citação do Ciência do Bom Viver. Alimento em excesso pesa no organismo, produzindo um estado mórbido febricitante. Quer dizer, causa uma febre, né, no nosso organismo. Chama uma indevida quantidade de sangue para o estômago, causando resfriamento nos membros e extremidades. Impõe pesada carga aos órgãos digestivos, e quando os mesmos têm executado sua tarefa, resta uma sensação de desfalecimento e fraqueza. Pessoas que estão continuamente a comer em excesso chamam fome a essa sensação de esvaziamento, na verdade. Esvaiamento. É, porém, causado pelo estado de exaustão dos órgãos digestivos. Então, essa sobrecarga é capaz de fazer alterações nas células do nosso corpo. É claro que nós estamos aqui falando da alimentação, poderia estar aqui explorando a alimentação equilibrada, mas eu escolhi falar também sobre isso. Porque hoje nós vemos quase que equiparado doenças causadas pela obesidade, que tem levado à morte, como também pessoas que morrem de fome. Então, é muito sério e nós precisamos cuidar com isso. E alguns prejuízos, né, que o corpo pode ter, levando as células a se alterarem e produzindo uma célula cancerígenas. Alguns desses fatores, uso excessivo de calorias, de gorduras, cafeína, bebidas estimulantes, não é? O próprio café, como Coca-Cola e tantas outras bebidas que são estimulantes. E existem muitos outros, eu destaquei apenas esses. Então veja uma pequena explicação que eles deram para a formação da célula cancerígena. A nossa célula ali, olha, formada pelo cromossomo, né?
os genes, a célula saudável. Interessante que os cientistas, estudando as células, eles apresentaram um relatório muito curioso de como funciona por dentro do nosso organismo. E é algo assim parecido com o que acontece nos nossos relacionamentos também. Então, uma célula saudável, segundo eles, se comunica com uma outra célula saudável. Como se dissesse: oi, tudo bem? Como você está? Você tem aí cálcio? Ah, tenho, numa boa quantidade. E posso te dar um pouquinho. E aí as células se comunicam. Quanto mais as células se comunicam, elas formam camadas. E elas estão ali unidas, e elas estão sempre partilhando, e há um equilíbrio no organismo. Agora, quando há excesso dos radicais livres que causam problemas, defeitos nos genes, eles atrapalham a comunicação das células. E aí a célula T, que é capaz de se comunicar e proteger as células do câncer, então ela fica ali isolada e a célula cancerígena se desenvolve. E acontece, essa explicação é para vários outros tipos de doença. Por exemplo, o diabetes. O vilão do diabetes não é o açúcar, que muita gente pensa, é a gordura. Porque segundo a explicação desses cientistas, a gordura, ela entrava à porta da célula. Impede que o açúcar penetre na célula e dê energia ao corpo. E aí o que acontece com aquele açúcar que deveria entrar na célula? Vai para o sangue. E aí a pessoa tem excesso de açúcar, mas na verdade, quem foi que causou tudo isso? A gordura, e aí preciso ter muito cuidado. Também eles estudaram as células e cada um dos cromossomos nas células, quando eles são alterados, cada cromossomo alterado leva a um tipo de câncer. A medicina explica tudo isso. Então, por exemplo, aqui, olha, o cromossomo 2 causa o câncer de cólon. E é por isso que estudando, hoje nós estamos numa era, não é? De um esclarecimento muito maior. Antes as pessoas, por isso essa qualidade de vida vai aumentando. Eles fizeram também um estudo, colocaram células sãs, não é? Saudáveis dentro de um tubo de ensaio, mas colocaram também células cancerígenas juntas. E eles observaram que as células cancerígenas, elas são muito mais fortes. E elas devoram as células saudáveis. Isso eles puderam observar num tubo de ensaio. Mas eles também observaram que quando essas células, dentro do tubo de ensaio, eram tratadas com nutrientes adequados, inclusive ar puro, eles observaram que ali, recebendo todo aquele tratamento, as células saudáveis eram capazes de se tornarem fortes o suficiente e vencerem as células cancerígenas. Isso foi feito em um tubo de ensaio. Aqui mais uma citação relacionada à alimentação e à prática de exercícios físicos. Veja, o estômago está intimamente relacionado com o cérebro. E quando ele está doente, a força nervosa é chamada do cérebro em auxílio dos enfraquecidos órgãos digestivos. Que sobrecarga para o organismo, né? Sendo estas exigências demasiado frequentes, então se a pessoa abusa, não é? Com frequência ela está fazendo isso,
o cérebro fica congestionado. Já observou quando nós vamos assim, tipo naquele almoço, com tanta fartura e a gente quer experimentar de tudo e a gente passa dos limites? Aí você fica com a cabeça zonza, dá até aquela sensação ruim aqui assim, né? E a gente não consegue nem raciocinar direito. É exatamente isso que acontece, a sobrecarga. Se este é constantemente sobrecarregado e a falta de exercício físico, mesmo a comida simples, olha, então agora já não está falando mais da sobrecarga. Mesmo quando se come de forma simples, a gente tem que intercalar a vida com exercícios físicos. Deve ser tomada parcimoniosamente, no caso, o exercício físico. Na hora da refeição, expulsai o cuidado e os pensamentos ansiosos. Não estejais apressados, mas comei devagar e satisfeitos. O coração cheio de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos. Que cada um de nós possamos levar a sério essas orientações de Deus. E o segredo, a alimentação equilibrada. Nós não vamos aqui dar uma receita, não é? Coma isso, aquilo. Mas nós podemos pegar o princípio. Aquilo que é natural, mais natural possível. Quando você chegar em casa, dá uma olhadinha no seu armário. Está cheio de alimentos comprados prontos. Cuidado com esses alimentos. O prato colorido, cada refeição. A cura pelos alimentos, um médico escreveu alguns anos atrás, né? Ele disse, 10% de alimento cru em cada refeição vai fazer você ter resistência contra as infecções. 30% melhor. Hoje, o Cevisa trabalha, não é? A clínica São Roque, com 50% de alimento cru. Porque você previne as doenças e você é capaz de trabalhar com aquelas que você já adquiriu. Então, que Deus dê força a cada um de nós, para sermos vitoriosos, controlarmos, não é? A nossa alimentação e a prática de exercício físico, que é capaz de vencer muitas doenças. Exercício físico, a caminhada diária, abaixar a pressão arterial, resolver o problema do diabetes e prevenir contra o câncer e principalmente quem já está lutando, não é? Prática de exercício e alimentação mais simples possível. Deus nos abençoe na prática daquilo que Ele nos orientou. Amém. Então convido a todos para fecharmos nossos olhos e orarmos a Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque apesar de sabermos que estamos vivendo em dias tão difíceis, não fomos deixados sozinhos neste mundo. O Senhor deixou orientação de como podemos viver melhor, de como podemos, Senhor, viver com disposição física, com a saúde mental capaz de ter uma inteligência para tomar decisões importantes nesta vida. Mas muitas vezes, Senhor, somos sufocados por tantas propagandas, por pessoas que não vivem o ideal que o Senhor colocou para seus filhos. Nos ajude, Senhor, a sermos fortes, firmes naquilo que o Senhor deixou como orientação. E que sejamos um testemunho também. Depois que experimentarmos, quem sabe vencermos doenças, podermos testemunhar para outras pessoas sobre as orientações que o Senhor nos deixou. Muito obrigada, porque além de todas essas orientações, o Senhor não nos desampara, o Senhor nos ouve. Obrigada porque temos a certeza que o Senhor está aqui. Que o Senhor visite a todos aqueles que têm necessidades, todos nós que precisamos de Ti. Nos acompanhe ao sairmos deste lugar, em nome de Jesus. Amém.